Antes da palavra dessa manhã, eu quero honrar a Deus pela vida de algumas pessoas que nos últimos dias trabalharam muitíssimo para que tudo isso aqui pudesse acontecer. Antes disso, eu quero agradecer a nossa irmã Flávia por estar conosco nesses 3 dias. Tá? Agradeço também a sua família por liberá-la para que estivesse aqui com a gente. Que o Senhor abençoe a seu esposo, as suas filhas, a sua vida e o seu trabalho. Obrigado por se deixar usar para a glória de Deus no nosso meio. Tá? Quero agradecer a Deus pela vida das mulheres da nossa igreja que puderam estar aqui, que vieram e que abençoaram tanto. E louvar a Deus pela vida da nossa irmã Érica, líder das mulheres, pelo trabalho, também por falar às mulheres, por estar sempre aí pensando em como seria melhor a conferência. Deus te abençoe, tá, minha irmã? Agradecer a Deus também pela liderança da igreja, que nunca põe obstáculos àquilo que queremos propor para a edificação da igreja. Tanto diaconia, quanto finanças, quanto lideranças de ministérios, há sempre uma consonância, há sempre um apontar para a mesma direção. Isso é muito importante, não há entraves. Isso é maravilhoso para quem às vezes está pegando mais pesado. É claro que às vezes ajustes aqui e ali, mas é sempre uma bênção contar com a liderança da igreja, com a visão ministerial dos irmãos. Eu quero louvar a Deus também pela vida do Vitão. Vitão está lá atrás. Vitão está sempre em tudo, não é? Vitão, quando ficou de férias, nós perdemos 13 pessoas. Perdemos o secretário, perdemos o camarada da mídia, um deles, perdemos o tecladista, perdemos um baterista, perdemos um baixista, perdemos... Enfim, ele faz tudo, né? Muita coisa. Vitão, você é uma bênção, tá? Inclusive é secretário da igreja. Obrigado, ele sempre vai além e realmente lida como servo. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Marcos, que idealizou essa conferência. Tá? O Marcos sempre proativo, não só nas mídias da igreja, mas também nas conferências, no Ministério Reverente tem sido um braço. Agradecer a Paloma também, porque sempre empresta o Marcos para a gente, sempre está junto também. Deus te abençoe, Paloma, tá? Por sua vida. Obrigado pela vida de vocês. Deus abençoe sua vida. Marcos, quem precisar comprar os livros lá embaixo, que estão com preços excelentes e com possibilidade de dividir de maneira escatológica até, você pode procurar o Marcos, tá? Então, muito obrigado. A editora Fiel mandou a sua livraria para cá, a parte dela, e esse contato todo foi o Marcos que fez, e eu queria louvar a Deus pela vida dele. Eu quero louvar a Deus pela vida da Vera e do Edinho. Cadê a Vera? A Vera está lá atrás e o Edinho não pôde vir hoje, né? Ele está aí? Aí está na cantina. Ok. Eu quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Meus irmãos, nós estamos em obra. Quem está percebendo aí? Oh, que animação, glória a Deus. Eu fico assim, uau, contagiado, eu quase choro. Quem está percebendo que a gente está em obra, gente? Bênção de Deus. Que estava quebrado vai sendo consertado, que estava queimado vai sendo restaurado, que precisava de melhora, não é, de pintura, está tudo. Vocês notarem o paredão da direita, o paredão da minha esquerda, está tudo pintado, a rampa vai sendo pintada, os ladrilhos das calçadas vão sendo trocados, enfim, e isso causa poeira, sujeira. E às vezes eu chego aqui, meus irmãos, véspera de culto, e fico pensando, esses irmãos vão dar conta? E aí na hora do culto é possível cultuar, porque eles conseguiram trabalhar tanto e deixaram tudo da forma melhor possível. Eu louvo a Deus pela vida da Vera. Obrigado, tá, Vera? Vera e Edinho não são apenas pessoas que
nos servem como colaboradores no trabalho, mas servos de Deus o tempo inteiro disponíveis. Trate-os com candura, bem. Trate-os como filhos e servos de Deus, com a mesma dignidade que vocês me tratam. E isso agrada o coração do nosso Deus. Nunca faça diferente. Amém, gente? Agradeça-os. Agradeça-os. Tá? Quero louvar a Deus pela vida do Tiagão. Cadê o Tiagão? Tá também no trabalho lá. Tá joia. Hoje os homens estão trabalhando. Sempre fazem, né? Tiagão abençoa tanto aí nas partes gráficas e outras áreas. E é sempre uma bênção. Mas eu quero também fazer uma menção, meus irmãos. Eu acho que mais do que especial, embora a pessoa não tenha sequer pedido isso, e jamais pediria, mas eu quero agradecer a Deus pela vida do Wilson. Ele está lá atrás em pé. Wilson, para o pessoal de Ervalha te conhecer, dá um sinal. Olha lá. Meus irmãos, o Wilson, ele trabalha muito aqui na igreja. Ele é líder do Ministério de Patrimônio. E ele é muito presente aqui. Durante a semana, praticamente todos os dias de manhã ele está aqui. Ele é o primeiro a chegar, um dos primeiros a chegar. E às vezes no final do expediente dele, fora do trabalho, ele passa aqui, dá as coordenadas para o dia seguinte, vê como é que está, coordena a obra. Isso aqui não está bom, faz assim, faz assado, faz todas as anotações. O pessoal de finanças briga com ele às vezes. Brincadeiras à parte, ele está sempre disposto. Ontem nós estávamos em plena conferência, presta atenção nisso. E tínhamos também aqui um curso do Pregue a Palavra através da associação. Aqui tinha pastores, líderes, famílias, mulheres pastores, também na parte da manhã. Tivemos dias muito agitados aqui. Sabe o que aconteceu? Faltou água. Faltou água na cidade. O irmão Wilson, ele trouxe água aqui para a caixa d'água da igreja. E não foi pelo duto. Não foi pelo duto do Densur. Eu ia falar SEDAI, porque no Rio é SEDAI. Do Densur. Ele trouxe uma caixa d'água aqui e jogou água para dentro da nossa caixa d'água. Quero agradecer o pessoal que cedeu também aí a caixa d'água, a caminhonete, enfim, eu sei que foi uma bênção e o Wilson trabalhou demais. Ele estava aqui cedo fazendo isso e quando eu cheguei aqui para o podcast, quase às 4 horas, é que ele estava terminando para que eu e você pudéssemos lavar a mão no banheiro e poder tomar uma água potável que pudesse vir dos nossos bebedouros. Por isso, Wilson, eu quero reafirmar aqui que o teu trabalho não tem sido vão no Senhor. Agradeço a Deus, a Adriana e a Anne, por compartilharem de você num sábado que você podia estar descansando, depois de uma semana de tanta luta. Deus te abençoe, tá, meu irmão? Muito obrigado. Eu quero agradecer também a vida da irmã Natália, que com a equipe da cozinha trabalhou tanto, desde quinta-feira, ontem, hoje também, no café. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, minha irmã, e por todas as irmãs que trabalham nesse ministério. Que bênção. Eu estou correndo o risco de esquecer de alguém. Se alguém puder me lembrar, até o final eu consigo fazer essa redenção, tá? Mas eu quero agora orar, depois desse tempo de agradecimento e gratidão a Deus. Eu quero pedir à irmã Flávia que vem aqui, ela vai trazer a palavra nessa manhã. Irmã Flávia Pires. E eu quero pedir, por favor, os homens que fiquem de pé. Só os homens. Joia. Vou pedir aos homens para ficarem em pé lá atrás. Vocês podem me ajudar? Podem sair, porque a gente vai descer. Isso. Todos os homens. Tá? Joia. Pode aguardar aí que a gente vai orar por elas aqui. Os homens não saiam não. Segura a porta aí, pelo amor de Deus. Isso. Joia. Legal. Alguma irmã que tiver com criança e precisar ter silêncio e tranquilidade aqui, pode dar para o marido, se ele estiver aqui, que vai descer e lá ele vai se virar. Se precisar sair da sala, ele sai, a gente dá permissão.
tá? É só para as irmãs ficarem aqui tranquilamente. Nós estaremos lá embaixo orando pela vida de vocês agora e nós vamos complementar o ensino que começamos, porque quando vocês saírem daqui, vocês precisam ter todo o suporte, todo o ânimo, tá? Todo o fortalecimento. Portanto, nós vamos lá embaixo buscar juntos ao Senhor nosso Deus pela vida de vocês, tá? Vamos orar, minha irmã. Deus abençoe, tá? Obrigado, Pai, pela vida da nossa irmã Flávia. Hoje, rogo, ó Senhor, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida da tua serva e que a sua mente produza pensamentos do alto e que a sua boca continue, como desde o início, trazendo da tua palavra para que a tua igreja seja edificada agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado, né? Tá, acho que já. Obrigada, pastor. Bom dia mais uma vez, para aquelas que eu ainda não falei. Irmãs, mais um privilégio estar aqui, compartilhar com as irmãs a palavra que o Senhor nos traz nesta manhã. E hoje, vou esperar o nosso irmão Eric colocar para nós ali os slides. Nós estaremos para fechar, né, esta conferência de mulheres, tratando do último tema, após uma palestra tão abençoada que tivemos ao início dessa manhã. Deus continue abençoando a irmã Érica e o Ministério de Mulheres dessa igreja tão frutífero. Louvo a Deus pela vida de vocês. Falei hoje com o pastor ali embaixo agora, que eu louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu nesse final de semana. Eu quero que as irmãs saibam que como o Senhor falou ao meu coração inicialmente para eu estar aqui. Desde o primeiro dia que o irmão Marcos fez contato comigo, o inimigo de nossas almas tem tentado me intimidar. Mas quando nós nos dispomos a obedecer à voz do Senhor, nos dispomos a fazer a obra do reino de Deus, nós não caminhamos nas nossas forças, mas na capacitação que vem de Deus. E é nessa capacitação que estamos aqui, tão somente no poder do amor de Deus, que quer falar, como falou a mim, falar às irmãs também. E eu louvo a Deus por esta igreja que tem se posicionado e buscado servir ao Senhor, tanto glorificando na masculinidade quanto na feminilidade. Que o Senhor frutifique mais e mais o ministério de cada um de vocês, para a honra, para a glória do Senhor e para a edificação desta cidade. Em nome de Jesus. É a minha oração por vocês, agradecida pelo que esta igreja me proporcionou de aprendizado e de crescimento espiritual ao participar da minha primeira conferência de mulheres. Então, vocês estarão para sempre guardadas no meu coração. Muito obrigada. Então, vamos ao nosso tema, que é confrontando o coração idólatra da mulher. E para falar disso, eu queria tratar com vocês uma pergunta que o nosso Deus fez lá no início de todas as coisas, quando começou a história da humanidade. Abra comigo a sua Bíblia no texto base desta manhã, que está em Gênesis 3, verso 9. Gênesis 3, verso 9.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos ler juntas? E chamou... Onde estás? Deus fez esta pergunta para Adão. É claro que Deus sabia onde eles estavam. Deus é Deus, criador, provedor, vinha estar com eles. Deus é um Deus relacional. Deus, quando criou todas as coisas, a palavra nos diz: façamos. Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele sabia onde Adão e Eva estavam. Mas Deus queria com isso que Adão e Eva reconhecessem qual era o estado em que eles se encontravam naquele momento. Deus queria ouvir deles. Então Deus traz esse questionamento, uma pergunta: Adão, onde você está? E aí, a partir desta pergunta, eu quero te convidar para nesta manhã traçarmos uma breve linha do tempo de 4 pontos importantes na história da humanidade, que Deus traz para nós e que modifica toda a nossa vida, desde o Gênesis até o dia de hoje. Tá? E nessa primeira pergunta, que é o primeiro ponto aí da linha do tempo, Gênesis 3:9, onde estás? O que essa pergunta traz para a gente? Irmãs, dessa pergunta a gente pode falar muita coisa. Ela nos revela muita coisa. Por exemplo, essa pergunta, onde estás? Nos revela principalmente o papel de liderança masculina dada a Adão naquele momento. Quer você queira, quer não, Deus estabeleceu um sistema patriarcal e perfeito. Essa pergunta também revela para nós o papel da mulher, auxiliadora idônea. Essa pergunta revela para nós que homem e mulher foram criados de forma perfeita e tudo era perfeito, muito bom. E caminhava em perfeita ordem, em perfeita complementariedade, até que veio a queda. Através da desobediência, né, de Adão e Eva. E essa queda deturpa o estado do homem e da mulher. Modifica o estado deles. E nós percebemos isso através justamente da consciência da nudez. No momento em que eles pecam, num ato de desobediência, porque, pensa comigo, eles tinham tudo e uma ordem negativa. Eles tinham todo o jardim. Eles tinham não era o único lugar da terra, mas Deus escolheu colocar Adão e Eva no jardim. Tanto que quando eles são expulsos, eles foram para outro lugar. Mas eles estavam ali no jardim, eles tinham tudo e podiam fazer tudo, menos comer daquela árvore. Mas eles escolhem esse ato de desobediência, porque até então, né, eles começaram a tomar decisões, a autonomia veio chegando, o desejo de independência veio chegando, eles foram enredados com esse desejo pela serpente. E quando eles cometem esse ato, vem uma consciência de culpa, de vergonha, algo que antes eles não tinham. Estavam nus e não percebiam. Mas no momento em que eles pecam, muda a percepção da vida. Muda a visão da vida. A consciência de nudez de Adão e Eva mostrou para eles que agora toda a vida, toda a visão, toda a cosmovisão, toda a percepção estava afetada pela queda. Eles se envergonharam. Houve uma ruptura da intimidade daquele casamento. A confiança se torna desconfiança. Há uma mudança na forma como se enxergavam a si mesmos e ao outro. E aí a gente percebe
que eles tentaram uma solução. E eu não estou dizendo só porque eles se esconderam entre as árvores do Deus Criador. Eles tentaram uma solução. Eles fizeram uma vestimenta. Solucionou o problema deles? Vocês acham que nós temos o poder nas nossas mãos de solucionar os nossos problemas? Foi preciso que Deus, pelo primeiro derramamento de sangue na história da Bíblia, fizesse uma nova vestimenta de pele de animais para esconder temporariamente a vergonha do primeiro casal. E então Deus traz essa pergunta: onde estás? Era preciso que eles reconhecessem aquele estado. Assim como eu e você precisamos reconhecer o nosso estado se quisermos experimentar a redenção. Porque ela não vem a nós sem arrependimento, melhor dizendo, reconhecimento, arrependimento e confissão. Precisamos reconhecer onde estamos, que lugar estamos ocupando hoje. A gente caminha um pouco mais na linha do tempo, e o segundo ponto que essa linha que a gente vai traçar aqui traz para nós está ali em Gênesis 3. E aí, o que acontece? Deus chama um novo povo. Deus quer formar. Da descendência de Adão e Eva vai a história se desenrolando até que Deus chama Abraão e Sara para formar uma nação, o povo escolhido, de onde viria o Messias prometido no Éden. E Deus forma esse novo povo, que Ele elege, para serem abençoadores de outras famílias. Se você pegar Gênesis 12 para ler, você vai ver isso. Deus chama um povo para si, de onde viria o Messias, e esse povo tinha a missão de ser um abençoador. O Israel de Deus estava como uma vitrine naquele tempo. Sabe? Onde todas as outras nações estavam ao redor contemplando o Deus de Israel, fazendo milagres, sinais e maravilhas no meio do seu povo. Deus chama um povo para si, para abençoar as famílias da terra. E aí a gente passa para um outro ponto, o terceiro ponto da nossa linha do tempo. A gente caminha na história, a gente chega no Novo Testamento, e o Messias prometido, o Verbo se faz carne. E então João Batista começa a anunciar o Cristo, aquele que ele não era digno de atar as nossas sandálias. Jesus estava ali entre o povo, aquele povo escolhido. Jesus começa a alcançar não só o seu povo judeu, porque muitos dos judeus não creram. Ele começa a alcançar os gentios. E Jesus é a personificação da promessa. O nosso Deus, tudo que Ele faz, Ele mesmo cumpre. Todas as promessas que Ele faz, Ele cumpre no seu oportuno tempo. E então, Jesus inicia o seu ministério público e Ele começa com uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E então Jesus nos atrai a Ele. Ele nos atrai à cruz com esta mensagem de arrependimento. E assim nós vamos seguir no nosso caminho até que Ele volte em arrependimento pelos nossos erros, porque somos pecadores. Assim como aqueles que ainda não se renderam à cruz de Cristo, nós também estamos suscetíveis a pecar. A diferença é que nós somos do Senhor. Nós vemos aqui no primeiro dia, na sexta-feira, que a nossa identidade é de filhas amadas do... O que vocês são, mulheres? Filhas amadas do nosso Pai. E nós temos a mensagem de arrependimento para proclamar e abençoar essas famílias que ainda não o conhecem como seu Pai. E então a gente caminha um pouquinho mais no quarto ponto dessa linha do tempo, e a gente vê aqui que esse Cristo vai à cruz por nós, morre por nós, nos justifica, paga a dívida que era nossa, ressuscita, nos dá nova vida, vai aos céus e nos promete que nós nunca estaríamos sozinhas. Ele nos dá aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, que nós cumpriríamos até o dia de sua volta,
no poder que há em nós chamado Espírito Santo. Aquele que nos orienta, aquele que nos consola, aquele que caminha conosco, que nos mostra o caminho a seguir. Essa história da humanidade, ela continua, mas eu não coloquei ali uma quinta linha do tempo. Sabe por quê? Porque a gente está aqui hoje, no tempo contemporâneo. Hoje é o dia 16 de abril de 2023. Nós estamos aqui em Moriaé, na primeira igreja batista desta cidade. Somos contemporâneas. Queremos ser modernas. Queremos ser proativas. Queremos fazer acontecer e realizar para o reino de Deus. E isso é para clamarmos glória a Deus e gritarmos aleluia. Agora a gente precisa pensar. Será que estamos fazendo isso da forma que Deus requer? Hoje, nesse tempo moderno, é preciso a gente parar aqui e olhar a linha do tempo, olhar para trás, para respondermos a pergunta que Deus fez a Adão. Porque essa pergunta que Deus fez para Adão, Ele faz hoje para mim e para você. Mulher, onde estás? Nós precisamos responder essa pergunta se queremos confrontar o nosso coração idólatra. Onde você está hoje? Geograficamente nós estamos aqui. Talvez você esteja bem longe daqui. Onde você está? Adão e Eva permitiram que aquele desejo de autonomia, de independência, de alcançar o conhecimento do próprio Deus, os enganasse. A Bíblia nos fala em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era, o que ela viu? Boa. Gente, a árvore era boa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, paladar. Vendo a mulher que era agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. Os nossos desejos chegam aqui através do nosso olhar. Desejável para dar entendimento. O que o mundo do século 21 prega? Faça, produza, busque, desenvolva, cresça. Você é aquilo que você produz, você é aquilo que você quer ser. Aconteça, mulher, você está cá para isso. Não se contente com o que você recebeu em Eva. Você pode muito mais. Você tem um papel a desenvolver nessa sociedade. É ou não é? Vocês percebem como a queda afetou toda a nossa percepção? Tudo em você é depravado. Eu sei que é duro de dizer, mas é assim que é. Tudo em nós é deturpado pelo pecado, pela desobediência, pelo desejo que enganou Adão e Eva e continua enganando a mim e você hoje. Mulher, onde você está? Nós precisamos repensar a nossa história. Será que a nossa história precisa ser repensada? Será que queremos? Será que queremos confrontar os nossos pensamentos? Será que queremos confrontar quem somos? Porque quando a gente confronta alguma coisa, isso tira a gente da zona de conforto. Quando a gente confronta os nossos pensamentos, os nossos desejos, nós somos levadas a reconhecer que não há nada de bom em nós. Não há nada de bom em mim. Porque no minuto que eu fecho os meus olhos e eu deixo a palavra de Deus, eu me torno uma julgadora, uma pecadora, uma legalista. Ou nós reconhecemos o nosso estado e ouvimos a voz de Deus a nos perguntar: onde você está? Ou não teremos condições de enfrentar tendências culturais que estão aí, numa linha tênue a nos cercar. O que a Bíblia fala a respeito do diabo? Ele é o pai ele está procurando a quem possa, ele quer te tragar.
os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa família, o reino de Deus. E isso é muito sério, porque é muito sutil. E quando a gente nega que não estamos sujeitas a isso, aí que nós estamos fracas, é a um passo de cair. Precisamos estar atentas. Será que de alguma forma a sua vida familiar não está desequilibrada? Às vezes você fala que não, porque você está na igreja, porque você conhece o propósito de Deus. Mas será que você não vive relacionamentos superficiais? Sem reciprocidade, sem mutualidade, sem entendimento. Será que há intimidade na família? Será que nós sabemos de fato o que o nosso cônjuge quer, o que ele pensa, o que o desagrada? Será que nós sabemos o que se passa na cabeça dos nossos filhos? Será que não é talvez a sua vida profissional que está em desequilíbrio? Será que você não tem sido causa de tropeço no seu ambiente profissional? Porque você não consegue dar um testemunho coerente do amor de Deus ali dentro? Ou talvez é a sua vida emocional que está abalada e você anda meio que numa corda bamba, sem saber o que dá razão, sem saber se você ouve o seu pensamento, a sua razão fundamentada na palavra, ou sem saber se você vai ouvir mesmo as emoções. Irmãs, as emoções não podem nos controlar, são os nossos pensamentos que controlam as nossas emoções, porque emoções são coisas que são variáveis, elas mudam. Quantas vezes, irmãs, eu saio de casa na paz de Deus, e no primeiro sinal que alguém me trava ali, eu falo, aí eu tenho que clamar misericórdia, Senhor. Aí um dia, eu com minhas filhas no carro, saio de casa cantando louvor para ir para a escola dominical, e uma pessoa fez assim, ó. Aí eu falo, não acredito. Aí minha filha, mãe, é o fulano. Eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Assim somos nós, irmãs. Nós não podemos piscar. Nós não estamos brincando num mundo de faz de conta, isso aqui é vida real. Nós estamos numa guerra espiritual, irmãs, é espiritual. E numa guerra espiritual não se luta com armas que não sejam espirituais. O inimigo quer destruir a igreja. Ele quer colocar ao chão. Mas nós temos uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós estamos aqui para cumprir o quê? Uma grande comissão. Que papel temos feito? Se você quer desenvolver um importante papel na sociedade, faça isso. Mas se lembre que filha de Deus habita no reino de Deus e não no reino desse mundo. Será que a sua vida espiritual não é o que está em desequilíbrio, irmã? Vir à igreja, frequentar a igreja, os trabalhos normais da igreja, muitas vezes não significa uma vida consagrada ao Senhor. Somos chamadas para sermos multiplicadoras de discípulos, pescadoras de homens. Será que conhecemos a palavra de Deus para isso? Porque não se multiplica um discípulo se não for pelo Evangelho, o único que tem o poder para salvar. O que precisamos ser? O que precisamos saber, fazer para sermos as mulheres femininas que Deus nos chamou e cumprirmos o nosso papel de forma fortalecida em todas as áreas da nossa vida? Precisamos entender isso. Primeiro, você precisa escolher. Você quer voltar à palavra e ser uma mulher do seu tempo, contemporânea, que integra na família e na sua vida cristã ideologias desse mundo? Ou você quer ser uma mulher contemporânea do seu tempo, mas que se submete à palavra de Deus? Segundo, você precisa entender que para ser uma mulher e cumprir o seu papel como mulher de forma fortalecida, você não pode separar essas áreas que eu citei aqui da sua vida. Você não pode querer ser uma na vida profissional, uma na vida familiar, outra na vida emocional e na vida espiritual. Não existe compartimento no reino de Deus. Somos um só ser. E em terceiro lugar, mulheres que estão fortalecidas em todas as áreas de suas vidas, cumprem um mandato que Deus designou no Gênesis para ela. Quais são os mandatos que Deus designou a nós? Conhecemos? Precisamos conhecer e saber como cumpri-los. O primeiro mandato
o mandato social, que está em Gênesis 1:27, que a irmã já leu aqui hoje na nossa primeira palestra, e eu também li na nossa palestra, foi o nosso texto base de ontem. E ele diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, criou, homem e mulher os criou. Este mandato diz respeito aos nossos relacionamentos. É como se estivesse se referindo ao ofício sacerdotal que temos. Nós cultuamos a Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Nós nos entregamos a Deus. Deus nos chama para se relacionar com Ele. Deus vinha ao jardim na viração do dia para estar com Adão e Eva. E Deus quer, da mesma forma, estar conosco todos os dias. Ele veio a nós. Ele quer se relacionar. E da mesma forma, Ele também nos chama para um relacionamento entre nós. Estar aqui cultuando em comunidade é nos relacionar em comunhão com o corpo de Cristo. Somos seres relacionais. Deus nos chama para um relacionamento também na família. Marido e mulher se relacionam. Estão juntos. A raça humana, irmãs, foi chamada por Deus, homem. Ele criou Adão, criou a mulher e falou para Adão, dá o nome. E ele chamou Eva. Com a queda, entra o pecado no mundo e há essa ruptura nesse relacionamento. Mas o nosso Deus relacional que é, prepara um plano redentor para novamente nos unir. Se por um lado temos uma ruptura nos relacionamentos, tanto vertical, nós e o nosso Deus, quanto horizontal, nós e o nosso cônjuge, ou o seu namorado, ou o seu noivo, ou o seu amigo, pai, mãe, irmãos da igreja, todos estamos em relacionamentos. O único que pode redimir isso é o nosso Deus. E Ele faz isso na cruz. Na cruz. A maldição do pecado, irmãs, muda a nossa percepção de vida. Mas sabe o que acontece aqui? Quando Deus faz essa pergunta para Adão, sabe o que Deus está mostrando e nos falando de forma clara através da palavra? Adão, onde estás? Deus não chamou Eva, chamou? Adão, onde estás? Deus está mostrando que a queda alterou a percepção da nossa vida. Hoje temos uma percepção depravada, errada, sujeita ao erro, ao pecado. Mas não alterou o papel que Deus designou ao homem e à mulher desde o início de todas as coisas. O nosso Deus permanece o mesmo. Adão foi chamado para ser a liderança espiritual daquele casamento, daquela família. E isso não alterou. Deus questiona para o homem: onde estás? Quando queremos inverter os papéis, quando queremos subverter a ordem de Deus estabelecida a nós, entramos no engano e ficamos enfraquecidas no nosso papel. O segundo mandato que Deus nos dá, também ali no Gênesis 1:28, é o mandato cultural. Gênesis 1:28 diz: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai a terra, dominai a terra. Dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Este mandato cultural se refere ao nosso trabalho, à nossa atividade, né? Se relaciona a esse ofício real. Quando estamos sob a ordem do nosso Deus, nós somos chamados para trabalhar, para dominar, para subjugar a terra, para desenvolver. Deus dotou o homem e mulher com capacidade criativa, inovadora, para desenvolver, dominar, sujeitar. Essa ordem foi dada ao homem e à mulher ali no Éden. E eles estavam juntos ali naquele lugar. Esse mandato surge na Bíblia com essa ordem: cultive. Eles trabalhavam ali. Desenvolva. Guardem o jardim. E ali também Deus deu ao homem e à mulher
Havia uma responsabilidade conjunta no desenvolvimento da terra. Isso não impediu que a mulher trabalhasse. O que ela precisava era obedecer o papel de ser, naquele trabalho, uma auxiliadora idônea. Ela era uma mulher que trabalhava auxiliando o seu homem, que tinha uma liderança nas mãos. Podemos desenvolver, sim, um importante papel na sociedade. Os papéis diferentes que temos, determinados pelo próprio Deus, não nos impede de desenvolver. Nos impede de invertê-los, nos impede de subverter, nos impede de entrar numa guerra. O nosso Deus não nos chamou para guerrear entre sexos. Ele nos chamou para auxiliar o governo espiritual do nosso cônjuge. Ele nos chamou como serviço da igreja para auxiliar o governo espiritual da liderança da igreja. Servir como mulher, auxiliando este governo. Não estamos impedidas de trabalhar e nem de desenvolver nessa terra. Mas somos chamadas para fazer isso na nossa feminilidade e no papel designado pelo nosso Deus. O terceiro mandato é o mandato espiritual. E esse mandato está relacionado à unidade que temos. Na oração sacerdotal de Jesus, depois você pode ler esse texto, não vou ler ele todo por causa do tempo, está em João 17, do verso 22 em diante. Jesus ora ao Pai e ele fala, nós somos um. Ele ora por nós. Nós somos um. Comprados pelo sangue do Cordeiro. Esse mandato se refere a essas responsabilidades que temos para com Deus. Deus nos chamou para sermos proclamadores da palavra dele. Ele vinha na viração do dia para ter comunhão. E na cruz ele restaura a nossa comunhão. Irmãs, para cumprirmos este mandato espiritual, social e cultural, precisamos estar fortalecidas pelo nosso Deus. Para cumprirmos este mandato com feminilidade, com coragem, glorificando a Deus em tudo que fizermos, precisamos estar fortalecidas. E para isso, a gente precisa entender como eu vou cumprir. Tá bom, Flávia, você já explicou, tem esses 3 mandatos. Tá, eu entendi. Como é que eu faço isso? No meio desse mundo difícil, no meio dessas tendências todas que nos levam. Gente, se nós dissermos aqui que não somos influenciadas por nenhuma dessas tendências, e que acreditamos em tudo que a Bíblia fala, será que você não está mentindo? Muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós só falamos da boca para fora, porque a nossa vida prova o contrário. Onde estás? Para a gente poder entender como cumprir isso, eu quero te convidar a falar sobre o seu coração. O que é o coração? Diz a Bíblia que o coração, no entendimento que a gente tem da palavra, é o núcleo da nossa personalidade. É onde nascem os nossos desejos, as nossas vontades. E esses desejos que nascem nos nossos corações são bons e maus. Diz Jeremias que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Bons desejos no seu coração podem te levar para longe do Pai. Talvez no seu coração esteja morando seus filhos. E eles se tornam para você ídolo. Talvez seu cônjuge. Talvez a ideia de casamento, se você é solteira. A gente ouviu isso aqui. Quantas coisas nós podemos estar amando no nosso coração. Tudo aquilo, irmã, que se torne o centro do seu coração, pode te levar para longe de Deus. Qual a chave, então, para vivermos fortalecidas? O propósito da humanidade é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Esse é o propósito da humanidade. Mas a gente ainda luta com essa natureza pecaminosa. Por isso a gente precisa entender o que está no nosso coração. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, ainda viveremos neste corpo corrupto, suscetível ao pecado,
ao erro. Por isso a gente precisa cuidar. E a chave para isso está no coração. A chave está no coração. Mas o que está dentro do seu coração? Coração aqui não é aquele órgão que bombeia o sangue, né? Que te faz aí pulsar. Não. É uma coisa meio que imaterial, invisível, aonde está seu pensamento, seu desejo, sua vontade, o que te move, o que você ama, o que você busca. Seu coração. O que está nele? No nosso coração, gente, tem a nossa personalidade, tem as nossas vontades, os nossos pensamentos, aquele desejo que você alimenta lá no íntimo da sua vida que ninguém sabe, aquele anseio, aquele sonho, aquela realização que você tanto quer. No nosso coração está a família de origem, aquelas coisas que a gente aprendeu na nossa família quando a gente era criança e que a gente vai carregando durante toda a nossa história. Você casa, muda de casa e você leva aquilo com você. O que é bom a gente tem que levar mesmo. Mas o que é ruim, meu filho, não tem problema. Se for da sua família de origem, larga, abandona. Mas não, você carrega no seu coração e você briga na sua casa com o seu cônjuge, você briga com o seu filho por uma razão errada, porque você está carregando aquilo no seu coração. No nosso coração, né, está também questões culturais, que a gente aprende na cidade que a gente mora. E a gente carrega aquilo. Tendências, moda, quantas coisas habitam no nosso coração. Qual é o problema do seu coração? O problema do seu coração é o que está no centro dele. E só você pode responder. E Jesus te pergunta hoje, onde está o seu coração? Ele já sabe. Porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê todas as coisas, está em todos os lugares. Sonda o mais profundo do seu íntimo. Mas Ele quer ouvir de você. Porque se você não reconhecer e não entregar a Ele, não há cura, não há perdão, não há mudança. Jesus se importa em ouvir da nossa boca o que se passa conosco. Lembra que nós falamos ontem? Jesus nos contempla. Gasta tempo conosco, olha nos nossos olhos, nos chama pelo nome e trata o nosso coração. Êxodo 23 vai nos dizer a seguinte frase: não terás outros deuses diante de mim. O nosso coração tem um problema. O nosso coração tem um grande problema. E o problema do nosso coração é a idolatria. O problema do meu e do seu coração é a idolatria, minha irmã. O que está no centro do seu coração. Deus não divide a sua glória. Só a Ele adorarás e darás culto. Não podemos ter outros deuses. Muitas vezes temos, mas não podemos. Estamos em pecado. Precisamos identificar o que está no centro do nosso coração. A linha do tempo que nós vimos aqui, ela nos chama à mensagem de Jesus, que iniciou o seu ministério e nos persegue até hoje. Arrependei-vos. Deus nos chama ao arrependimento. Cristo precisa ser o Senhor do seu coração. Não há como não ser Ele. Porque se você estiver com outra coisa dentro do seu coração, você está em idolatria e isso é pecado. E você vai estar andando distante do Senhor e você não vai ter como caminhar fortalecida em todas as áreas da sua vida. É impossível. Temos uma grande comissão a cumprir. E você precisa identificar e reconhecer isso. Entregar a Cristo. Para que você possa então prosseguir ao alvo, que é a glória de Deus, em tudo o que você fizer. E quando você fizer isso, quando você identificar o que está no centro do seu coração, e entregar a Jesus em confissão e arrependimento, o perdão nos alcança. Nos traz alívio. Nos traz nova vida, novo recomeço. Sabe o que vai acontecer com você? A sua proatividade vai mudar. Porque você vai de novo passar a fazer o trabalho no reino, o serviço em casa, em qualquer outro lugar, não como mais um a fazer.
mas pautado no propósito da criação, pelo qual Deus nos chamou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. E aí, tudo que nasce dentro do nosso coração nos influencia, não é verdade? Todo desejo que chega a nós, seja porque foi atraente aos olhos, desejável ao paladar, e que num primeiro olhar você olhe como Eva, você é enredada, pensando que aquilo vai ser bom, vai trazer conhecimento, vai trazer coisas boas, e no final você vê que não é assim, que traz a separação, que te afasta de Deus, que te afasta do caminho, que traz morte. Quando a gente pensa isso, a gente precisa, junto com isso, gente, lembrar que não estamos mais no poder do pecado. Porque quando Cristo morreu na cruz por nós e nos alcançou com a sua graça salvadora, Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não nos domina mais, aleluia! Não nos domina mais. Somos livres em Cristo Jesus. Você vai permanecer no pecado se você fizer isso como escolha. Porque quem está em Cristo, nele permanece, Cristo permanece nele também. Isso é uma promessa. E aí você pode falar, Flávia, mas como que a gente faz isso? Não estou aqui para te falar um segredo, um milagre, uma mágica. Porque não tem segredo para isso. É simples, irmãs. É simples. A palavra de Deus é clara e simples. Se você quer viver em todas as áreas de sua vida, fortalecida em sua feminilidade, experimentando e provando como Deus é bom, glorificando a Ele como mulher, sendo uma proclamadora do reino e fazendo diferença na sociedade, você precisa identificar onde está o seu coração, reconhecer, entregar e então continuar a luta. Continuar a luta. Até que Ele volte, irmãs. Até que Ele volte. E nós não sabemos como será isso. Nem o Filho sabe. A palavra de Deus nos diz que será pregado este evangelho a todas as nações. E então, quando isso acontecer, virá o fim. Você está pregando? Você está sendo uma mulher que faça diferença por onde você passa? Se você quer ser essa mulher, você precisa exercitar-se em oração. Não tem mágica. Oração. Se não orarmos, não falamos com Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Se não ler, não ouvimos Deus. Você precisa dar importância à palavra de Deus. Ela tem que ocupar um lugar de primazia na sua vida. Porque ela é a voz perfeita, agradável de Deus para você. Ela é a orientação para o ordinário dos seus dias. Se não amarmos a palavra de Deus com todo o nosso ser, não nos exercitaremos em oração, não leremos a palavra e estaremos enfraquecidas para enfrentarmos as tendências dessa cultura que nos cerca. Você precisa não só orar e ler, mas praticar e aplicar essa palavra nos seus dias. Você precisa ser presente no seu lar. Na vida do seu cônjuge, do seu noivo, do seu namorado, do seu pai, dos seus amigos, dos servos da igreja, do seu pastor, da mulher do seu pastor, da família pastoral, da liderança da sua igreja. Você precisa ser luz. Você precisa ser bênção. Você precisa ser presente. Ah, mas eu não tenho, você está me dando mais uma tarefa. Eu não tenho como ser Seja presente no tempo presente. Ah, você tem muitos a fazer, você trabalha fora. Glória a Deus, seja presente enquanto você estiver lá no trabalho. Seja presente lá. Quando você estiver aqui na igreja, esteja presente aqui. Quando você estiver com o seu marido, seja presente com ele. Se faça presente 100% no tempo presente. Você precisa ser um missionário no seu trabalho. Um missionário. Seja no trabalho, no lar ou fora dele. Tudo é para a glória de Deus. Até o nosso trabalho. Tudo é para a glória de Deus. Você precisa viver em comunidade.
Ah, eu sou templo do Espírito Santo onde eu estiver. Sim, você é. Mas lá na sua casa, você não é igreja sozinha, não. Você precisa adorar em coletividade, porque tem bênção que só receberemos em coletividade. Diz o meu pastor sempre isso na minha igreja. Há bênçãos que só receberemos como corpo. Aqui, como ovelhas. E somos chamados para sermos edificadas no corpo. Viva em comunidade. Sirva a sua igreja. Seja bênção na sua comunidade. Você precisa ter amigos com quem contar. Isso é comunhão. Ninguém vive sozinho nessa vida. Somos interdependentes. Mulheres precisam de mulheres. Amigas que caminhem em mutualidade, em aconselhamento, em amor, não em julgamento, não em dedos apontados, mas no estender de mão, no olhar compassivo, num abraço que diz mais que 1000 palavras. Precisamos ser sensíveis, irmãs. Às vezes sentamos um dia num banco da igreja, no culto da manhã, da escola da Bíblica Dominical, no culto público, tem uma mulher chorando, num fluxo de sangue há mais de 12 anos do nosso lado, e nós não percebemos. E tudo que ela precisa é um aperto de mão. É você chamar ela para frente, vem cá, eu quero orar com você. Precisamos exercitar a compaixão que Deus exercita conosco, irmãs. Precisamos caminhar na trilha do perdão, porque se nós não perdoarmos, não receberemos esse perdão, irmãs. Jesus olha para nós com amor. Ele não nos julga, mas Ele nos chama a mudança de vida. E assim temos que ser nós com as nossas irmãs, com as nossas amigas. Precisamos caminhar juntas, com amor, com compaixão, com perdão. Com exortação, sim. Amigo não fala só o que você quer ouvir, não. Amigo fala a verdade, irmãs. Amigo chora e se alegra com a nossa alegria. Como isso falta no reino de Deus. Como pessoas não estão aqui nas igrejas porque não encontram aqui um olhar compassivo, porque não encontram amizade, porque não encontram amor, não encontram um abraço acolhedor, encontram julgamento. Por quê? Não cumpriremos a nossa missão nesse mundo se não reconhecermos onde está o nosso coração e entregarmos na cruz de Cristo com confissão, com arrependimento, clamando a Deus por perdão e dispostas a obedecer a grande comissão que Ele tem para nós, não como julgamos ser bom, mas como Cristo nos chamou, glorificando ao seu nome, na feminilidade que Ele nos deu. Como está a sua vida, irmã? Se você estiver enfraquecida, toda a potencialidade que o Senhor te deu estará também enfraquecida e vulnerável. Estamos numa guerra e precisamos nos posicionar. Deus nos dotou com dons, talentos, habilidades. Precisamos aprimorar para o reino. Precisamos servir em amor, em firmeza de palavra. Precisamos nos dispor a dar um passo de obediência. Vamos sofrer, vamos. Muitas vezes vamos ser criticadas, apontadas, julgadas, perseguidas. Mas o Senhor nos conclama a não nos envergonharmos do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que está perdido. Ou assumimos isso com tudo que somos, com todo o nosso ser, ou não cumpriremos o chamado que Deus trouxe às nossas mãos. E Ele há de nos cobrar um dia, porque Ele voltará em amor e em juízo. Não podemos esquecer esta mensagem. Deus é amor e Deus é juízo. E Ele vai provar as nossas obras no fogo. Ele nos deu uma direção a seguir. Onde estamos nessa direção? Só uma
coisa é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e temos a certeza de que tudo o que necessitamos o Senhor trará no tempo oportuno a nós. E esse texto não nos fala de futilidades, de conforto, não. Ele nos fala do que comer, do que beber e do que vestir. Ele não nos fala de habilidades perfeitas, do corpo do momento. Ele não nos traz liberdade sexual, nem o direito de escolher quem vive e quem morre. Ele nos chama para vivermos o evangelho da graça, da salvação em Cristo e glorificá-lo em tudo o que fizermos, com tudo o que somos, entregando na cruz todas as nossas percepções de mundo equivocadas, para que o Senhor remodele a nossa vida. Irmãs, o nosso coração tem que ser de barro. Tem que ser de barro. Temos que entregar um coração de barro nas mãos do oleiro, o Criador deste universo. Temos que nos prostrar diante da cruz e pedir ao Senhor: quebra tudo e me faça de novo, Deus. Sonda o mais profundo do meu ser. Me ajude a identificar a minha idolatria. Me ajude a identificar o que o meu coração está amando, o que você ama, o que você busca. O que você mais ama é o que está no centro do seu coração. Quebra, Senhor. E habita em mim somente o Cristo ressurreto, que na cruz morreu para me fazer nova criatura, e que no livro da vida inscreveu o meu nome, e dali Ele não me tira mais. Minha irmã, Jesus veio a nós, e Ele nos chama todos os dias para irmos até Ele. Ele é a fonte da vida. É Ele que vai sondar o seu coração e vai te levar até a idolatria. E se você estiver disposta a se colocar como um vaso de barro nas mãos do Senhor, Ele remodelará todo o seu ser. Ele renovará a sua mente e Ele te conduzirá por uma porta estreita, que é muito mais estreita do que nós estamos pensando. Mas você chegará ao final, no dia em que o casamento da igreja com o seu noivo tão aguardado chegar aprovada. Porque a nossa vida começa com um casamento no Éden, e ela há de terminar na glória com o nosso Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações e que nós estejamos dispostas a entregar um coração de barro que possa ser quebrado, remodelado para a glória do Pai. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta hora e orarmos ao Senhor. Deus querido, eu não conheço os corações aqui, mas o Senhor conhece cada um. A começar em mim, Deus. Tu tens quebrantado os nossos corações. Tu tens nos chamado, Pai, para uma obra certa. Porque o Senhor plantou um propósito em cada coração aqui presente. Temos uma missão, Deus. Seja nós casadas ou solteiras, temos uma missão de glorificar ao Senhor em tudo o que fizermos. Pai, dá-nos condição. Venha com a tua misericórdia, com a tua graça abundante sobre nós, e nos use com poder e graça na feminilidade bíblica que o Senhor determinou, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir o teu chamado, mas sozinha nós não temos condições, mas nós declaramos que sem ti nada somos e nada podemos saber, mas em ti somos mais que vencedores, porque Cristo Jesus na cruz morreu e nos fez nova criatura. Deus, nós te amamos e declaramos que o Senhor é o nosso Deus e que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável a nós. Faça, Pai, a tua vontade na vida das mulheres desta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Minhas irmãs, como Deus
é maravilhoso, porque Ele fala conosco. E eu quero nesta hora agradecer a Ele pela bondade e misericórdia para conosco, para comigo. Eu não teria condições de estar aqui, mas o Senhor é bom. Que esta conferência ressoe na vida desta igreja, frutifique nos lares desta igreja e transforme as vidas que cada lar aqui impactar aonde estiver, para a glória de Deus Pai. Mas não para por aqui. A igreja e esse belo ministério já tem pensado na próxima conferência. E eu espero que no ano que vem eu esteja aí, sentada, do lado de vocês, assistindo a conferência de 2024. E eles vão colocar aí um vídeo com uma surpresa para toda a igreja.